E nós estamos aqui hoje para mais uma live aula. E nessa live aula de hoje, nós vamos falar sobre as fases do puerpério emocional. Você sabia que o puerpério emocional tem fases? Sim, tem fases. E além, né, de ter fases, cada uma delas tem as suas características. E é importante que você saiba identificar essas fases para que você saiba, né, entender se você está realmente vivendo naquela fase que é esperada para aquele momento, ou se de repente você está atrasada nessa fase, ou você pulou de fase, e para que a gente possa, de fato, superar o puerpério emocional, né, e viver uma maternidade com mais leveza, é importante que a gente viva cada uma dessas fases na sua totalidade, com aquilo que a fase nos pede, tá? Vocês vão perceber que cada fase pede de nós alguma coisa, né? É esperado algo para aquela fase. Então, nós vamos falar sobre isso. Mas antes da gente começar, vou me apresentar rapidamente, porque eu sei que sempre tem gente nova chegando por aqui, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Amanda Balielo. Eu sou mulher, sou esposa, sou mãe de três, sou católica, sou especialista em puerpério emocional vivencial, e dentro dessa minha especialidade, né, eu atuo com a psicoterapia do puerpério emocional, atuo como coach, como mentora e como instrutora de dança para gestantes e para mamães e bebês pelo método Baby Fusion. E através, né, desse meu trabalho, eu ajudo as gestantes a se prepararem para o parto e para o que vem depois do parto. Eu ajudo as puérperas a lidarem, né, com os desafios do puerpério emocional, a viverem o puerpério emocional e aproveitarem dele tudo aquilo que ele pede, né, para cada uma de nós. Eu ajudo, né, vocês, mães, a cuidarem de vocês mesmas, sem deixar de lado o bebê, aumentando ainda mais a conexão com o bebê, trazendo harmonia para a família. E ensino também como desmamar o bebê com leveza, com gentileza, com respeito, tá? Então, esse é o meu papel aqui, a minha missão. E nós vamos hoje, então, falar sobre as fases do puerpério emocional. Como eu tenho dito para vocês, né, tenho falado nas aulas anteriores, eu vou estar sempre repetindo e é importante que eu repita para que vocês entendam bem, até porque às vezes tem gente que não assistiu às aulas anteriores, mas eu quero que vocês gravem bem e entendam bem o que é o puerpério, né, e que vocês consigam diferenciar o puerpério fisiológico do puerpério emocional. Bora lá então, né? O puerpério fisiológico é aquele puerpério que começa assim que o bebê nasce, né? Assim que finaliza o parto. Finalizou o parto, inicia-se o puerpério fisiológico. E a definição de puerpério fisiológico é o período que esse corpo da mulher que acabou de parir, ele leva para se recuperar e para voltar ao estado pré-gravídico, né? Que é o estado que esse corpo estava antes de engravidar. Então, esse tempo que o corpo da mulher leva para voltar a ovular novamente, tá? Porém, por definição médica, adota-se que o puerpério fisiológico dura 45 dias, tá? Mesmo esse corpo estando apto a engravidar de novo ou não, na medicina adota-se 45 dias o período de puerpério fisiológico. Mas entendam que é esse período até que a mulher seja pronta para gestar novamente. E isso é muito particular de cada mulher, né? E mesmo a mesma mulher pode ter puerpérios fisiológicos com duração diferente em diferentes gestações, como foi o meu caso, eu já contei aqui para vocês, né? Meu primeiro puerpério fisiológico durou 1 ano e 3 meses, o segundo durou um ano, e o terceiro durou 4 meses, né? Então, cada uma vai ter uma duração. Agora vamos entender o que é o puerpério emocional. E assim como o puerpério fisiológico, ele não tem, né, um marco, né, limite ali, né, embora a medicina fale 45 dias, se a gente for olhar a definição, a gente sabe que ele pode durar mais de 45 dias, o puerpério emocional também a gente não tem um período que a gente consiga falar assim, ó, termina aqui, né, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem esse período, tá? Estima-se uma média de 2 anos de duração de período de puerpério emocional. Mas o que é esse puerpério emocional? É a adaptação psicológica e emocional ao novo papel da mulher, que é o papel de ser mãe.
Então, é esse período que a mulher tem para se adaptar à nova vida, se adaptar à maternidade. E a gente consegue falar que esse puerpério emocional, ele acaba, né? Ele finaliza, a gente supera esse puerpério emocional quando acontece a integração da mãe e da mulher. Então, quando a mulher ela consegue, né, se enxergar nos seus demais papéis junto com o papel de ser mãe e não fica mais ali perdida, sabe? Então, cada mulher ela vai conseguir olhar para sua vida e entender, opa, eu acho que agora eu não tô mais no puerpério emocional, tá? Então, é muito particular de cada uma também, tá? Dito isso, né, falei para vocês que a média aqui do puerpério emocional dura em torno de 2 anos, mas pode durar 3 anos, pode durar menos, dependendo da maturidade dessa mulher, né, do quanto ela está envolvida com esse puerpério, do quanto ela está disposta realmente a entender, a aprender e a amadurecer. E se a gente não vive esse puerpério emocional da forma como a gente deveria viver, a gente corre o risco de viver depois um puerpério emocional estendido, né, que a gente fala. Então, passa dos 2 anos, passa dos 3 anos, às vezes a mulher, ela tá lá já há 7 anos sendo mãe, mas ela carrega, sabe, ela carrega traços desse puerpério emocional que não foi bem vivido. É aquela mulher que ela tá lá com uma criança já de 7 anos, de 5 anos, mas ela ainda não consegue se enxergar como mãe, ela não consegue, né, integrar esses dois papéis, que é o papel de ser mãe e de ser mulher. Tá? Vamos falar então sobre as fases do puerpério emocional, tá? O puerpério emocional ele tem 3 fases. E é importante que a gente entenda elas, como eu disse lá no início, né? Entenda para que a gente consiga viver cada uma delas da melhor maneira possível, para que a gente possa extrair de cada fase um aprendizado e para que a gente possa dar o nosso melhor em cada fase, certo? A primeira fase, então, do puerpério emocional é a fase que a gente chama de profunda simbiose entre mãe e bebê. Essa fase, ela geralmente acontece após o nascimento até mais ou menos uns 6 meses do bebê. É uma fase na qual a gente vivencia, né, como se essa mãe e bebê estivessem em uma bolha. É importante que nessa fase mãe e bebê fiquem numa bolha, né? Então, nesse primeiro momento de puerpério emocional, é esperado que a mulher ela se esqueça, tá? Dos outros papéis e que ela se dedique profundamente à maternidade, se dedique profundamente a ter essa conexão com esse bebê. Nessa fase é normal que a mãe ela tenha dificuldade de se afastar do bebê, né? Então ela quer ficar sempre ali pertinho, olhando, sabe a galinha choca em cima dos ovos, cuidando ali da cria. Ela muitas vezes acha que só ela é capaz de cuidar do bebê. Ela tem dificuldade de deixar o bebê com outras pessoas, ela tem dificuldade de sair de perto do bebê, ela não gosta que peguem o seu bebê. Só ela sabe cuidar, tá? Então é uma fase que essa mãe precisa se entregar para conhecer este bebê. E lembrando, né, que é o momento em que esse bebê está vivendo o período da esterogestação, que ele também está se reconhecendo aqui nesse mundo, né, fora da barriga, que ele também está se adaptando nesse mundo, é muito importante que exista essa simbiose, que aconteça essa bolha mãe e bebê. Cheguei uma acompanhante aqui. Você sabe onde tem uma folha? Uma folha? É. Não, eu não sei onde tem uma folha. No caderno. Cadê? Seu caderno, que deve estar lá no quarto, tá bom? Tá. Vai lá, que mamãe. Tá. Lá no quarto dos estudos. Mostra pra mamãe, tá bom? Tá. Maternidade tal, gente, é assim, né? Vamos que vamos. Então, voltando aqui para essa primeira fase, né? É importante que aconteça essa simbiose, é importante que mãe e bebê fiquem bem conectados. Então, aqui é muito colo, muito peito, né? Que essa mãe realmente se envolva e se entregue para esse novo papel que é ser mãe. Geralmente,
Uma segunda gestação, né, um segundo puerpério, um terceiro puerpério, essa simbiose ela se torna um pouco mais leve. Por quê? Porque a mãe tem um outro filho para cuidar, né? Então, ela é um pouco mais amena, a mãe já consegue, muitas vezes, deixar um pouco esse bebê com outros cuidadores por curtos períodos de tempo, para que ela também possa dar atenção para o seu filho mais velho, tá? Então, a simbiose num segundo filho, num terceiro filho, ela é mais leve e tá tudo bem, tá? Desde que essa mãe se entregue também a essa, né, a essa fase, a esse momento de conhecer esse novo filho, tá? É importante que ela se entregue para esse novo filho que chegou, né, numa segunda, numa terceira gestação. Joia? E como que a gente pode tornar essa primeira fase, né, essa fase de simbiose, mais leve? Justamente se entregando a ela, né? Fazendo aquilo que essa fase nos pede, que é formar essa bolha, né? Que é criar essa simbiose, essa fusão entre mãe e bebê. Então, é buscar sempre realmente estar junto com o bebê, dar colo para esse bebê, fazer atividades junto com esse bebê. E aí, a gente pode olhar para o nosso dia a dia, né, para a rotina. O banho. Então, essa mãe pode tomar banho junto com esse bebê no colo, banho de chuveiro. Na hora de dormir, pode fazer cama compartilhada. Se de repente de noite for difícil para a mãe, né, a cama compartilhada, mas nas sonecas da tarde, para essa mãe aproveitar e descansar. Então, sempre que possível, fazer atividades junto com esse bebê. E aqui, uma coisa que eu sou apaixonada e que eu super recomendo é o uso do sling. O sling é essa ferramenta maravilhosa, aquele tecido que a gente põe, amarra e coloca o bebê, e aí a gente pode dar colo para esse bebê e a gente fica com as mãos livres para poder fazer outras coisas, né? Algo que é muito comum nessa primeira fase, que eu recebo muito, né? Eu escuto muito aqui das mães que chegam até mim, que me procuram, é essa questão, tipo, de cansaço, de sobrecarga, porque, ai, eu não consigo fazer nada porque meu bebê só quer colo, ai, eu preciso fazer tal coisa, mas eu não consigo porque o bebê só quer colo. E aí a gente fica lutando para deixar o bebê no carrinho, para deixar o bebê no berço. Então, aceita que o seu bebê precisa do seu colo e dá o colo para o seu bebê. Coloca ele no sling. No sling, você vai dar o colo que o seu bebê precisa, você vai estar favorecendo essa simbiose, essa fase importante. E, além disso, você vai ficar com as mãos livres para poder fazer outras coisas, tá? Então, se entregue a essa fase. Use o sling e aproveita para ter práticas de autocuidado que envolvam o seu bebê, tá? E aqui, mais uma vez, o uso do sling, né? Você pode fazer caminhadas com o seu bebê no sling, pode dançar, pode vir dançar comigo nas aulas de Baby Fusion, utilizando o sling. Contemplação da natureza, então você pode, né, pegar seu bebê no colo, mesmo de repente que seja ali no carrinho, mas ir para algum lugar que tem uma plantinha, uma área verde, um céu, para você olhar junto com o seu bebê e mostrar para o seu bebê. Então, procurar ter práticas de autocuidado que incluam o seu bebê. Tá? E isso é super possível, e eu, inclusive, ensino isso no meu desafio de autocuidado, Cuidar-se para Cuidar, que são 12 dias de práticas de autocuidado para você fazer junto com o seu bebê e favorecer essa simbiose, tá? Durante a amamentação, você pode fazer escaldapés, enfim, existe uma infinidade de possibilidades, é só a gente usar a nossa criatividade e talvez, né, nesse momento, a sua criatividade ela esteja um pouco aí dormindo, né, por conta até do nosso neocórtex que está diminuído nessa fase, já falei isso também em aulas passadas. Então, se você de repente está sem a criatividade, entre em contato aqui comigo, me chama, vem para o desafio Cuidar-se para Cuidar, porque lá tem uma gama de possibilidades para você se cuidar, favorecendo essa simbiose com o seu bebê, certo? Dúvida, gente? Tem gente aqui que está na primeira fase, está nessa primeira fase, e ó, importante, né? Se você percebeu que você está vivendo tudo isso e o seu bebê já está com 1 ano, né? Você tem dificuldade de sair de perto do seu bebê, você não consegue deixar ele com outras pessoas, mas seu bebê já está com 1 ano, fica alerta, tá? Fica alerta porque não é normal, tá bom? É comum em um tipo de puerpério, que a gente vai falar em outra aula, sobre os tipos de puerpério, mas isso não é normal. Tá? Então, a gente precisa trazer isso aqui, trazer, na verdade, né, a fase adequada para o seu momento, tá? Vamos para a segunda fase.
Qual é, então, a segunda fase do puerpério emocional? É uma fase que ela é caracterizada pela confusão interna, um conflito de identidade, tá? E ela é comum, geralmente ela acontece, começa a acontecer por volta dos 6 meses desse bebê, 9 meses, né? Que é quando também esse processo de esterogestação já está finalizando. Tá? Então, nesse momento, nessa segunda fase, muitas das mães aqui já estão voltando a trabalhar, né? Algumas já tiveram que voltar ainda na primeira fase e voltar a trabalhar na primeira fase do puerpério emocional é algo que é cruel para nós mães e para os nossos bebês, né? A gente ter que se distanciar do bebê quando esse bebê ainda tem 4 meses, isso é cruel, infelizmente, tá? Mas é a realidade de grande parte das mães aqui no nosso Brasil. Mas vamos voltar aqui para a segunda fase, né? Essa segunda fase, que é essa fase de conflito interno, que é essa mãe, ela já está começando a querer se distanciar. E a gente começa a se perguntar, quem sou eu? O que eu gosto, né? A gente já começa, né, a criar aqui uma interrogação de quem sou eu para além da mãe. Porque na primeira fase, eu só consigo me enxergar realmente como mãe. E tá tudo bem, porque isso é o esperado. Isso é comum, é normal nessa primeira fase eu me ver apenas como mãe, porque é isso que o bebê precisa, de uma mãe que esteja ali disponível o tempo inteiro para ele. Conforme esse bebê vai crescendo, né, a gente vai amadurecendo, vem essa segunda fase, onde a gente começa a trazer esses conflitos internos, né, esses questionamentos, quem sou eu, o que eu gosto, e a minha vida profissional, né, muitas mães aqui entram em xeque com a vida profissional nessa fase, né, isso foi algo que aconteceu bastante comigo. Porém, nessa fase, a gente já consegue a deixar o bebê com um outro cuidador, mesmo que por um curto período de tempo, tá? E isso é importante também que ele fique com esse outro cuidador nesse curto período de tempo, para que eu possa também dar aquela respirada, para que a gente possa conseguir realmente ir se olhando para além da mãe, tá? Sempre lembrando que a mãe sempre vai estar ali, né? Não dá para separar mãe e mulher, mãe e profissional, mãe e esposa, é tudo uma coisa só. A gente é uma coisa só, que está integrada. Mas é importante que a gente comece a enxergar esses outros papéis que nessa primeira fase a gente não enxerga, tá? E tá tudo bem a gente não enxergar. Se a gente tá na primeira fase, os primeiros meses de vida ali do bebê, já preocupada com quem eu sou, o que eu gosto, o que vai ser de mim, querendo já, né, olhar para esses outros papéis, se eu já estou preocupada com isso lá nesses primeiros meses de vida do bebê, opa, vamos dar uma parada, vamos dar uma respirada, porque não é bacana, tá? A gente precisa viver cada fase, como eu falei, essa primeira fase é importante, essa entrega, né? Essa simbiose, essa bolha mãe e bebê, para depois eu ir saindo dessa bolha aos poucos, que essa saída dessa bolha, ela vai começar nessa segunda fase, quando vem esses conflitos, tá? Que geralmente iniciam por volta dos 6 meses do bebê, 6 meses, 9 meses, né? Entre 6 e 9 meses do bebê, que vai começar isso, tá? E como que a gente torna essa fase mais leve, né? A gente começa, né, aos poucos, se afastar, tá? E esse se afastar aqui do bebê, né, com aspas, porque não é se afastar do bebê, né? Mas é deixar esse bebê, às vezes, com mais tempo com o pai, com vó, tia, né, um outro cuidador, por curto período de tempo. Mas para que esse bebê ele também possa começar a olhar para o mundo e não só para a mãe. É nesse momento que o bebê vai começar a enxergar que existe um mundo também além da mãe, né? Além dele e da mãe. Porque até então, nessa primeira fase, o bebê ele se enxerga como um só com a mãe. E né, a partir dessa segunda fase, quando esse bebê ele começa, né, a querer se movimentar, que ele começa a enxergar, opa, existe um mundo além da minha mãe. E é importante que eu permita que esse bebê enxergue isso. E isso se dá nessa segunda fase do puerpério emocional, tá? E aqui é muito importante, né, nessa segunda fase, o autoconhecimento. A gente começar, né, com mais intenção, olhar para dentro, olhar para as nossas questões, quais são os nossos valores, o que realmente importa, né? Como vem aqui as questões profissionais, elas ficam bem
à tona, né, esses conflitos, né, de identidade, conflito com relação à profissão, então buscar o autoconhecimento. E geralmente é nessa fase que a mulher começa a pedir ajuda, começa a ir em busca de terapia, tá? Não que a terapia não seja importante na primeira fase, mas é que muitas, né, na grande maioria dos casos, a gente, nessa primeira fase, a gente não enxerga que é importante, a gente acha que vai passar, né, que esse turbilhão de acontecimentos do puerpério emocional vai passar sozinho e que a gente vai dar conta sozinho. E aí vem a segunda fase e a gente começa a perceber que, opa, eu preciso de ajuda. Muitas têm dificuldade de pedir ajuda, mas para quem já tem, né, a mente mais aberta, para quem já está na busca do autoconhecimento, já tem um pouco mais de maturidade, é nesse momento que, opa, eu vou buscar uma terapia. Se a mãe ainda não está fazendo, né, terapia. Se aquela mãe já está fazendo terapia, ótimo, maravilhoso, né? Ela já vai buscar mais essas questões de autoconhecimento, né, de olhar mais para dentro, entender quais são os seus valores, o que realmente importa, tá? E aqui, nas práticas de autocuidado dessa segunda fase, é procurar inserir, talvez, algumas práticas que você possa fazer sem o bebê, tá? Isso não significa deixar o bebê de lado e se desconectar do bebê, mas é procurar fazer coisas enquanto talvez o bebê esteja dormindo, enquanto você pode deixar o bebê com o pai, a própria terapia, né? Porque muitas vezes, nesse primeiro momento, a mulher nem consegue ir para terapia porque ela está o tempo inteiro ali com o bebê, com esse bebê no colo, amamentando, né? E, e se esse bebê acordar, ele vai chorar, ele vai querer, né? Vai me querer. Então, nessa segunda fase, se você ainda não está fazendo terapia, é importante que você busque terapia, né? Para poder entender tudo isso que você está vivendo, para você poder, né, sair desse conflito, saber lidar com esse conflito existencial que existe aí sobre quem sou eu, tá? Buscar fazer, às vezes, caminhada, que seja, tipo, uma volta no quarteirão, né? O bebê dormiu, ou o bebê tá com o pai, com a avó, dá uma voltinha no quarteirão sozinha, né? Para você poder olhar para o mundo sozinha, se enxergar, pensar, né, além desse bebê, tá? É muito importante nessa segunda fase. Joia? E vamos caminhando, então, para a terceira fase, que é a fase do renascimento, que é quando esse puerpério emocional ele está de fato chegando ao fim, que é quando essa mulher ela começa então a integrar mãe e mulher, mãe profissional, mãe e esposa, né? Nessa fase que essa integração a gente começa de fato a sentir, opa, eu não sou só mãe, né? Eu sou também mulher além de mãe, eu sou profissional, sou esposa, sou tia, né? Enfim, sou o que eu sou, né? E eu consigo integrar isso com o meu ser mãe, tá? E nessa fase é muito comum que a mulher, ela surja nessa mulher, né, um desejo de planejar, um desejo de entrar em ação. Então a mulher começa a fazer planos, porque até então meio que os planos ficam adormecidos, sabe? Ela tá ali só com o olhar voltado para esse bebê e é como se os planos ficassem meio que de lado, né? Os planos que envolvem ela. E aí nessa segunda fase ela já começa a vislumbrar planos que a envolvam como mulher. E vem o desejo de se colocar em ação. E mesmo que esse se colocar em ação talvez não seja, né, um se colocar em ação com um trabalho profissional, né, porque muitas talvez ali naquela segunda fase conseguiram identificar que o trabalho não faz mais sentido, que querem, né, mudar a vida profissional, mas esse se colocar em ação é o se colocar em ação para poder servir melhor a família, para dar um sentido para a tua vida, né? Então, é planejar uma organização melhor da tua casa, planejar a rotina, né? Uma rotina melhor. Porque até então, gente, né? O primeiro ano de vida do bebê, essa rotina, ela muda há muito tempo. Não tem como a gente ter uma rotina certinha nesse primeiro ano, né? É uma rotina que ela vai mudar muito a cada mês, né? O bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai adquirindo novas habilidades e com isso a rotina vai mudando, tá? Agora, quando vai chegando lá nessa fase de renascimento, que esse bebê já tá, né, quase perto dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, talvez mais, né? Dependendo do, né, de cada caso aqui, mas
a gente já consegue ter uma previsibilidade, a gente já consegue planejar melhor essa rotina, tá? Então, essa terceira e última fase, ela vai acontecer por volta dos 2 anos do bebê, mais ou menos ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, às vezes 2 anos e meio, depende, né? Cada caso é um caso, depende muito, né, do quanto essa mulher está buscando esse autoconhecimento, buscando esse amadurecimento, tá? Mas essa fase, ela é marcada por esse desejo de planejar coisas, de fazer coisas, tá? De organizar melhor a casa, de cuidar melhor da casa, tá? Algumas aqui já começam, né, talvez a pensar num segundo filho, outras, às vezes, já estão até grávidas, né? Não porque planejou, mas porque aconteceu, foi o meu caso, né? E eu recebi muitas mães aqui, nesse caso também, né? Que às vezes com 1 ano e pouquinho de bebê já estão grávidas de novo. Então, é preciso planejar, né? Planejar e se colocar em ação, tá? E nessa terceira fase começa então essa integração, mãe e mulher. E nessa fase você já se sente mais segura para deixar o seu bebê com um outro cuidador, né? Que seja o pai, que seja a avó, uma tia, uma amiga íntima, né, madrinha, por um período maior de tempo. Você sabe que ele vai ser bem cuidado, você sabe, né, que tá tudo bem, que nem ele nem você vão morrer por ficarem um período longo, né, distantes. Nessa fase, se você geralmente ainda amamenta, você já vai começar a sentir o desejo de desmamar, tá? Então, essa fase, que é a terceira fase, que é o renascimento, é quando essa mulher que se tornou mãe começa a renascer como uma nova mulher, porque até então ela estava lá no mãe, depois ela ficou confusa, né? Quem sou eu? Sou mãe, mulher, profissional e tal, e nessa terceira fase ela começa a renascer como uma nova mulher, né? Começa a integrar realmente, de fato, todos os seus papéis. E para tornar essa fase mais leve, aqui é o que eu já venho repetindo, né? Que eu trouxe principalmente na fase 2, ela segue aqui para a fase 3 e é o que eu sempre falo aqui para vocês, que é o autoconhecimento, que é o autocuidado. Então, buscar se conhecer, olhar para si mesmo, né, os seus valores, suas inseguranças, seus medos, suas habilidades, suas forças, suas fraquezas, né? Identificar tudo isso, o que faz sentido para você, tá? E o autocuidado, que é cuidar de si mesma. E esse autocuidado como um meio para você se tornar uma mãe cada dia melhor. Um meio para que você esteja bem, para cuidar bem do seu filho, para poder planejar e executar aquele plano que você está fazendo aqui, né? Para você poder cuidar melhor da sua casa, da sua família, do seu filho, do seu bebê, certo? Essas, então, são as 3 fases do puerpério emocional. Eu quero saber se você se identificou com alguma delas. Em qual delas você está, né? E você conseguiu perceber? Você está seguindo realmente, né, me fugiu a palavra, essa cronologia, né? Você está seguindo isso, né? Você viveu isso, seu bebê tem 3 meses, você está de fato na primeira fase, ou de repente você já está pulando para a segunda, querendo deixar o bebê com outra pessoa para poder voltar a trabalhar, para poder, né, ter a vida aí de profissional, a vida social, ou seu bebê já está com 1 ano, mas você ainda está lá na primeira fase. Conta para mim nos comentários. Eu quero saber, né, em qual fase você está, se você está na fase esperada para você mesma, ou se você está atrasada, né, empacada aí em alguma fase, ou se você pulou fases, tá? E se você está empacada e se você pulou fases, a gente precisa olhar para isso, tá? Não tem como a gente viver uma maternidade com leveza se a gente pular fases, tá? Então, se de repente você pulou, né, da fase 1 já foi direto lá para a fase 2, já está planejando, seu bebê está com 4, 5 meses, já está planejando, entrando em ação, já está tendo, né, uma vida uou, já está pensando em desmamar, seu bebê que está com 4, 5 meses, você já está lá na fase 3, você vai carregar resquícios do seu puerpério emocional por toda a sua maternidade. E talvez lá na frente você vai sentir isso, porque o seu bebê, a sua criança, ela vai crescer e vai ser uma criança que vai te demandar muita atenção, que vai querer
tá sempre a todo momento buscando essa conexão. Por quê? Porque ela não teve essa conexão lá no momento que ela precisava. A simbiose, a bolha mãe-bebê, que era para ter sido vivida lá nos 6 primeiros meses, 9 primeiros meses de vida desse bebê, não foi bem vivida. Então, essa criança ela vai crescer com essa carência e vai crescer a todo momento querendo estar com você. É uma criança que vai ter dificuldade de se separar de você, né? Que vai ter dificuldade, tipo, de ficar com outros cuidadores, porque ela vai querer sempre a presença da mãe, porque ela não teve essa presença lá no momento, né, em que ela precisou dessa presença, tá? Então, conta pra mim em qual fase você está, se você está vivendo cada fase conforme esperado, se você empacou, se você pulou, eu quero saber, tá bom? E também deixa aqui nos comentários o que que você mais amou nessa live aula de hoje, qual foi seu principal insight, qual foi seu principal aprendizado, joia? E se você está com dúvida em qual fase você está, eu tenho um teste múltipla escolha, desses que você preenche, com perguntinhas que você preenche, que vai te ajudar a identificar em qual fase você está, tá? Independente da idade do seu bebê, mas se você está vivendo a primeira fase, a segunda ou a terceira. Então, se você quer ter acesso a esse teste, me manda uma mensagem também, me chama no direct, me manda mensagem aqui nas mensagens, me chama no WhatsApp que eu mando o teste para você, para a gente poder identificar qual fase você está vivendo e o que de repente a gente precisa fazer para ajustar isso, tá bom? É isso, meus amores. Beijo enorme para você. Fique com Deus.